Muito boa tarde, boa tarde, boa tarde mais uma vez ao nosso Papo Arretado de hoje. Hoje será, teremos, né, como entrevistado o seu Ivaldo, que é o meu pai, né? O contador de histórias, né? O Papo Arretado hoje tá arretado, viu? Então, a você que está entrando aí na nossa live, continue, porque são histórias interessantíssimas que a gente vai estar contando, né? A partir de agora. E vamos nessa, vamos começar. Dando aqui já as boas-vindas à galerinha que está entrando na nossa live. A Carminha, o Miraldo, a Pereira, Carol, o Claudemir, né? O advogado aí, doutor Claudemir. Muito bem, vamos nessa, vamos dar agora falar com o seu Ivaldo. Boa tarde, seu Ivaldo, tudo Boa tarde, bem? Lene. Boa tarde, pai Ivaldo. Tá tudo bem, graças a Deus, né? Pois é, né, pai? A gente traz hoje histórias bem interessantes. Dos ancestrais, tá bom? Do povo indígenas lá da cidade de Carnaúbeira da Penha. Ele sabe muita história, viu? Então ele vai contar. Hoje a gente vai estar contando algumas, né? Se dá tempo, mas ele vai voltar, vai estar contando mais histórias para todo mundo aí. Então, como eu já dei um respaldozinho, vai ser interessante, viu? Quer saber dos ancestrais? Lá da cidade de Carnaúbeira da Penha? Então vamos nessa. Vamos começar, né, seu Ivaldo? Com a história da bisavó de pai. É o quê? Da bisavó, ela é o quê? Minha tataravó? Tataravó sua. Pronto, da minha tataravó. Minha bisavó e tataravó sua. Muito bem, então vamos começar. Pode. Então, a gente ficou sabendo através da nossa avó, que contava para nós que a avó dela, ou seja, a mãe, tinha sido pegada dentro de cachorro. Aí a gente ia analisar. Como assim, dentro de cachorro? É porque na época, geralmente, todos os vaqueiros que iam pegar o gado no mato, eles tinham que ter um companheiro, um cachorro, que era para auxiliar na pega de boi. Pronto, né? Até no dia de hoje, né? Aí vaqueiro continua, do dia de hoje, praticamente continua ainda. Isso. Onde a gente vê o vaqueiro, sempre por perto, ali acompanhando ele, sempre tem um cachorro ou dois. Pronto, para auxiliar na pega do gado. Aí ela contava que os vaqueiros andavam no mato, naquela mata fechada, que com certeza lá eles sabiam que habitavam os índios na época, né? E de repente depararam com uma menina, ela era uma adolescente, já era adolescente, e correram atrás com os cavalos e o cachorro. Aí até que chegou um momento que o cachorro segurou, aí eles desceram dos cavalos e pegaram a menina, com certeza tinha que amarrar. Era brava, né? Por conta dela ser brava, né? Ô pai, naquela época era assim, eles chegavam numa casa, se interessavam, não, eu quero casar com aquela dali, aí pronto, aí ou era casamento arrumado? Era casamento arrumado. Pelo menos eles não se conheciam? Não, esse que a gente ficou sabendo da bisavó da gente, né? Então ela foi pega, os vaqueiros amarraram e levaram para casa, brava, e foram amansar. Aí quando amansaram, aí arrumaram o casamento para essa índia. E eu lembro o nome do pai dela que casou-se com a índia, chamava-se Pedro Moreno. O pai da gente conheceu tanto ela, que era a índia, que era a avó dele, que ele contava, ele até tratava ela de madrinha. A gente escutou muito a história do pai da gente falando na madrinha, que era a avó dele, que era a mãe da mãe dele, que tinha sido pega no mato, através dos vaqueiros e de cachorro. Então a gente ficou sabendo, né? A gente sempre decorou na memória esse nome, ele só não falava o nome dela, só tratava de madrinha. E Padim Pedro, que era o avô, que era o que tinha casado com ela. O que tinha pego ela de cavalo. Ou Sim. ele pegou ela ou ele mandou pegar? Não, na época ele era um jovem, né? E os vaqueiros foi quem pegaram. E deu certo esse casamento com ele. Devia ser bonito, viu? A cena do Jorge, né? Eu quero casar com a filha de fulano de tal. Vamos pegar ela. Vamos pegar a vaqueira de cavalo, né? Aí deu certo, né?
Já pensou se hoje em dia fosse assim? É verdade. Mas foi muito interessante. Aí ficou a história, a gente ficou sabendo que a gente era descendente de índio, dos índios desse Aticum, né? Esses índios são divididos, eles se dividiram para uma parte ficou na Serra Humã e outros foram para a Serra do Arapuá. No meu conhecimento, esses Pancará, que é o da Serra do Arapuá, eles surgiram da aldeia do Humã, assim como os da Serra do Humã. Saíram um grupo em busca de terreno fértil, ou seja, para encontrar alguma alimentação, que na época eles se alimentavam mais com frutas, né, e caça. Aí lá eles encontraram e lá ficou um grupo, né? Até hoje ficou conhecida a Serra do Humã, exatamente como Serra do Humã. No meu conhecimento, esse nome de Humã é o nome do indígena, né? De um cacique pajé. Aí é isso que a gente ficou sabendo, que nós somos descendentes de índios. Certo. Pai, agora se fala, né, desses índios de lá. Esses índios de Carnaúbeira da Penha, tanto Pancará como os Aticum, eles vieram de outra região ou se formaram essa aldeia aí na cidade de Carnaúbeira da Penha? Eu mesmo, no meu ponto de vista, no pouco conhecimento que eu tenho, não é bem verdadeiramente, mas aqueles mais velhos falavam que eles tinham vindo da Serra Negra. Partiram esses índios para esse território daqui, como no caso do Humã, foi onde eles habitaram Brejo do Gama e Humã, para depois habitar na Serra do Humã e Serra do Arapuá. Eu encontrei com uma pessoa que eu conversei a respeito desses índios, e a pessoa me disse que eles vieram, os primeiros que vieram aqui para essas aldeias, que hoje é bem conhecida, como o Humã, onde eles habitaram primeiro e Brejo do Gama, vieram da Serra Negra. Tá vendo aí? Pois é. Aí os primeiros habitantes vieram para lá, né? Os primeiros índios, e foram formando as aldeias indígenas. Foram aumentando, crescendo, se desenvolvendo. E hoje a gente se sabe que surgiu outras histórias semelhantes à da minha bisavó. Eu conversando com pessoas aí da Quixaba, né? Aí eles disseram, a minha bisavó foi também pega a dentro de cachorro. Porque quando diz a dentro de cachorro, foi vaqueiro correndo atrás. E eu fiquei sabendo também de uma história que eu não estou bem lembrado, quem é essa família mais próxima, indígena, mas disse que os vaqueiros pegaram uma criancinha. Disse que depararam com essa toca de índios, aí a mãe correu apressadamente, com medo dos vaqueiros e cachorro, e deixou a criança. Eita. Aí depois eu vou pesquisar e saber quem são esses descendentes dessa criancinha que esses vaqueiros pegaram. Aí os vaqueiros desceram, pegaram essa criancinha e trouxeram para casa na lua da cela, como a gente chama, né? Com muito cuidado. Agora não se sabe quantos anos, meses, só sabe que ainda ficou sem o filhinho dela. Pronto, então esse que pegaram, o pessoal que pegaram de cavalo, então criaram essa criança. Criaram. Né? Aí os pais não se sabe, né? Não. Aí o pai tem conhecimento de quem é essa criança? Não, eu vou não, né? eu vou procurar para em outro momento a gente divulgar mais ou menos quem é esse descendente dessa criança que foi pega por esses vaqueiros na toca da Índia. Interessante, né? É. Não, assim, esse povo indígena tem muitas histórias interessantes, né, pai? Tem. Lá da Serra Humã, a Serra do Arapuá, né? Tem muitos índios. Sim. Temos primo legítimo que mora lá, né, na aldeia, né? Sim. Que é o filho de Quieda, né? É. Que ele mora lá dentro mesmo da aldeia, né? Mora lá
Arnaldo Dias, Serra do Arapuá. Na Serra do Arapuá. Então, tem mais histórias assim. Essa minha tataravó, ela teve muitos filhos. Ela teve uma quantidade que eu vou lembrar aqui do nome de alguns, né? Teve a minha avó e a irmã da minha avó, que se chamava Ana, Filomena. Teve um homem que tinha o nome de Francisco, outro nome de Ângelo, mais ou menos, esses que eu tomei conhecimento do nome deles. Não sei de mais alguns, mas esses daí eu acho que talvez fosse essa quantidade de filhos, né? Que geralmente nessa época eles costumavam ter muitos filhos, né? Mas até que não foi tanto, né? E qual a avó? Quantos filhos a avó teve? 10 filhos. Tá vendo aí? Eram os meus irmãos, né? São 10, né? Tudo descendente aí dos... É mais para quê, pai? Para os Pancará ou para os Aticum? Eu creio assim, no meu conhecimento, é dividido. Uma parte Aticum e uma parte Pancará. Porque ficou dividido, né? Por conta de pessoas que realmente... Então, no caso, a gente tem ali, tanto no Pancará como no Aticum, tanto faz Pancará como Aticum. Temos... Tem o mesmo direito. Pai, Ana Carolina, ela está perguntando, como era o nome da nossa bisa? A bisavó? Sim. Pronto. A nossa bisa, deixa eu ver, a bisa de pai é a nossa tataravó, viu, Aninha? É a nossa tataravó. A bisavó chamava Joaquina Maria da Conceição. Eu acho que ela quer saber da bisa mesmo, não é? Pronto. Joaquina Maria da Conceição. Pronto, Joaquina Maria da Conceição. Da Conceição, pronto, né? Já sabemos que o nome da bisavó minha era Maria. Então, avó, né? Pronto, então vamos aqui a tataravó Antônio Pires, que está falando aqui, ele disse que a Ana era a avó dele. Sim. Antônio Pires. A Ana Morena. Ana Morena, né? Antônio Pires, eu acho que é, né? Pronto, aí, então, Antônio, você já é nosso parente também aí, ó. Já entra tudo no bolo. Quer dizer, né? Aqui em Mirandiba, eu acredito que todos têm um grau de parentesco, né? Assim como Carnaval Beira da Penha, todo mundo quase é todo mundo parente, né? Todos de Carnaval Beira da Penha. Todos têm um grau de parentesco. E muitos aqui de Mirandiba também. Pois a gente mexe, aí parente. Estamos mexendo. Aí o povo diz, quando fala assim, não, fulano tá é meu primo. Lendo, tu tem tanto primo, eu digo, meu primo, eu vou fazer o quê? Se é meu parente. Eu vou falar a respeito das fotos do meu avô e avó, que eram os pais da minha mãe. Certo. Eu vim andando com ele porque uma pessoa queria ver eles, né? Pronto, pai, antes aqui, eu mandando logo aqui um abraço para doutor Claudemir, né, que é seu sobrinho. Tá, ele está dizendo aqui, esse é meu tio considerado. Pronto, beijão para você, Claudemir. Muito bem, então continue aí. Como eu ia dizendo, eu vinha trazendo essa foto que é do meu avô e da minha avó, que é os pais da minha mãe. Certo. E minha mãe, Azinha, conhecida por Zinha, mas o nome da minha mãe era Josefa Gomes de Oliveira, para quem não sabe, né? Isso. Mas ela era conhecida popularmente como Zinha. Vozinha. Aí quando eu vim andando, aí eu mostrei a uma pessoa que eu alcancei ela, que era a Osana, né? Aí eu parei, eu disse, Osana, olha aqui, essas fotos aqui é dos meus avôs. Cadê ela? Olhou, ela disse, gente, parece com o povo meu. Eu digo, não é? Eu digo, eles são, esse meu avô, o pai dele era Carvalho e a mãe e a mulher dele também era Carvalho e Lope. No caso dessa Maria de João Lope, o pai dele era João Lope, desse mesmo Lope aí de Carnaúba. Da Carnaúba e Queima da Redonda e essa região toda. Ela disse, hoje parece com o meu povo, minha família. Né? Tá bem. E vô, que era muito conhecido, porque assim, esse povo indígena, né, pai, eles têm muito conhecimento na área de reza, essas coisas, né, que o pai do meu avô, seu Antônio Inácio, né, ele foi um dos grandes rezadores. Foi. Né? Era um doutor popular.
e resolvia muitos problemas do povo. Saiu o seu testemunho dele, né? Eu vi assim, pessoas chegar em casa doente, muito doente, e ele fazia aquela oração e a pessoa saía bonzinho. Eu não conto as vezes que eu presenciei na minha casa, ou seja, na casa da gente, deles. Isso, né? Que eles Sim. sempre, como eu disse, né? A maioria dos índios, eles têm esse conhecimento, Tem. esse dom, né? Já Como a nasce minha com avó ele, tinha, né? A minha avó era a primeira que a gente conheceu, depois o meu pai surgiu, logo depois. Foi já dando continuidade, numa né? certa idade, já talvez de uns 50 anos, para frente um pouquinho, que a gente lembra, né? No caso de vô. Sim, ele começou a desenvolver esse dom O dom da de ajudar o povo, de curar. através das através da orações, né? oração, e também de oração e também de medicamentos natural, né? Que hoje eu participei de um curso de fitoterapia, que é trabalhar com medicamentos naturais, mas é aquela coisa que já está no sangue. Minha avó trabalhava muito com medicamentos naturais, curava muitos problemas das pessoas naquela época. Exatamente. E eu continuo. Muito bem. Aí o dom passou, né? Passou. E também reza, né, pai? Pois é. É o dom, assim, vai passando de geração em geração, Vai né? passando de geração em geração. Era o que Timanuca estava falando esses dias comigo, né? Sim. Sobre a nossa família, sobre esses dons que a família tem. Tanto da reza, né? Que vai passando de geração em geração. Vamos ver nessa geração de pai quem é, essa geração agora, né? Quem é que vai ficar com esse dom de rezar, que geralmente se manifesta, né? Na fase adulta, vamos dizer, depois dos 40, por aí que você... Por aí. Né, pai? Deixa eu mandar aqui um abraço para Monique, né? Tá bom. Vamos ver. Neidinha. Verdade, ainda conheci ele e tal, né? Eu acho que é a questão do meu avô, de vô Antônio Inácio, né? O pessoal tá falando aqui. Tio Valdo, o que acha que mudou em Mirandiba desde quando chegou aqui? Já que estamos no período de aniversário da cidade. Então, a pergunta aqui, pai. Faz mais ou menos quantos anos, pai, que pai chegou aqui em Mirandiba? Já faz mais de 30 anos. Pronto. Pai morou muito em Carnalbeira da Penha, não foi? Foi. Lá na... Essas são histórias que ele conta, viu, gente? Que eu sei aqui mais ou menos. Na comunidade Mingu, no sítio Mingu. Lá a gente chama sempre a comunidade Mingu dos Cândios. Pronto. A gente muito lá, né? uns anos, como eu estava falando aqui, conversando com os meninos, falando que tem um Mingu de cima, que fica próximo ao pé da Serra do Arapuá, Olho d'Água, aí vai descendo. Aí tem o Mingu que fica no meio e o mais de baixo. Esse Mingu mais de baixo era onde a gente morou mais tempo. Os meus pais, meus avós, né? Então... Pronto, no caso de vô também faz esse tempo, né? 30 anos que vô veio pra cá. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque assim, né? No que vô veio pra cá, pai veio também. A gente veio primeiro e depois ele veio depois. Então a gente no caso... foi buscar ele para vir para cá e assim deu certo. Sim. Então, no caso, vieram seus filhos, pai... Aí tem uma pergunta de o que foi que mudou de lá para cá, Isso. Olha, quando se fala em mudança, foi muita coisa que mudou em Mirandiba. Porque a situação de Mirandiba, quando a gente chegou, não era muito boa. A gente já viu tempo ruim aqui em Mirandiba. Apesar por conta daqueles anos de seca, né, que acontecia, e começou em 82, 84, foi uns anos de pouca chuva, ou quase nada. Foi uns períodos que não foi fácil, não. Aqui a gente já viu tempo ruim. Assim, quem alcançou sabe que a coisa aqui não era fácil. De jeito nenhum. Hoje a gente está muito bem em relação ao passado aqui em Mirandiba, né? E depois veio outra seca, que foi uma seca das maiores, assim, do nosso conhecimento aqui do lugar, que foi em 93, né? Aí, daí para cá, vem uns anos
tem uma chuva mais controlada e outras menos, mas mudou aquele tempão da seca maior. Agora... E também o que mudou muito foi a questão dos programas do governo federal, né? Que eu fiz parte, né? Também da administração desses programas do governo federal aqui em Mirandiba. Até no outro domingo, na reunião que tivemos com o prefeito e o vice-prefeito, e foram várias pessoas que a gente tivemos lá. E eu falei um pouquinho da história do passado naquele tempo, né? Das emergências, da frente produtiva e aquela coisa toda. E também dos programas do governo. Eu quero até dizer, aproveitando que já que a gente falou assim dos programas do governo federal, que a gente criou uma comissão, né? Um comitê gestor que administrava esses programas, né? Mas para administrar esses programas, precisou, que eu fiz parte na época, da gente cadastrar as famílias de baixa renda. Era aquele cadastro único. Eu posso até dizer, sem realmente, verdadeiramente, que eu fui o gestor do Bolsa, daquele cadastro único. Eu fui aquela pessoa que me aprofundei, que tomei conhecimento, me capacitei para capacitar outros jovens, grupo de jovens, para poder cadastrar as famílias de baixa renda. Interessante, a gente lembra cultura, disso. Né? Cultura. É cultura. Como a Cristina está dizendo aqui, né? Que é nossa irmã, sua filha. Sim. O pai é cultura. O Antônio Pires está dizendo o seguinte: a avó da esposa dele, que é irmã da avó de pai. É verdade. Tá vendo aí, ó? Aparecendo os parentescos, né? É verdade. Eita, não é hora de ligar, menino. Espera aí um pouco, que nós estamos nas conversas. Era a tia Ana. Era a avó da mulher dele. Irmã da minha avó. Exatamente, é o que ele estava falando aqui. Tá? Pronto, então é muita coisa, muita história boa. Eu vou corrigir um pouquinho aqui. Desculpe. Ela era irmã do meu pai. Irmã de vô. Sim. De vô Inácio. A Ana, que era a avó da mulher de Antônio Pires. Pronto. Irmã do vô Inácio. Do vô Antônio de Inácio. Vô Antônio de Inácio. Com os demais, e os demais irmãos. Esse período aí que o pai falou, foi o período das secas, vai sempre contar a gente, vai poder contar também como foi esse período dessa seca. Como foi que o povo fizeram para sobreviver nessa seca? Pronto, pergunta boa, né, pai? Essa pergunta é muito interessante e muito boa. Para eles sobreviverem em relação a essas... Qual foi o mesmo ano da seca? Teve essa seca grande? A seca grande que teve aqui em Mirandiba. A última que teve aqui, que é considerada que foi grande, foi em 93. Mas teve a mais do passado, que foi em 82 a 84. Foi as que a gente mais tomou conhecimento. Aqui, o pessoal daqui da região Mirandiba. Pronto, pai, antes do pai continuar aí, não sei se o pai vai falar aí dentro, mas o pai já alcançou alguém que naquela época da grande seca, né? Que o pessoal sempre falava daquele mancambira, né? Que comia. Sim. O pai alcançou alguém que conta essa história, que chegou a comer essa mancambira? Não, nesses períodos de seca que a gente está falando, não chegou ao pessoal a comer... esse extremo, né? Não, a esse extremo não, de comer a mancambira não. Aí já foi outras secas que meus avós alcançaram, né? Meu avô Inácio, minha avó Joaquina, até que eles ficaram tão... gostaram da mancambira, do chique-chique, que nós na época a gente tinha uns 10 a 12 anos, eles chamavam a gente para o mato para ir tirar mancambira, mas não era por fome, não. Era para comer mesmo. Era para comer mesmo. E a gente ia mais ele, mas o avô da gente, ele lá tirava as mancambiras, e a minha avó tinha uma panela muito grande, até porque ela tinha as panelas grandes, porque ela festejava Nossa Senhora da Saúde, e aí tinha as panelonas de fazer comida para o povo. Então ela pegava umas panelonas, enchia das cabeças de mancambira,
e a netarada que estava ali mais por perto, que morava mais próximo dela, iam comer as mancabiras e era muito bom. E meu avô também tirava o chique-chique. Só ele conhecia, ia para o mato com a gente, chegava lá e eles experimentava lá o chique-chique, dizer dele, isso aqui é bom, ele tirava todos os espinhos, ficava só aquela parte, o entre casco, como diz a história, e ele botava no fogo, fazia uma coivarona e queimava tudo, era muito bom, era gostoso que só macaxeira. Tá, Macaxeira agora, nomeada. Davi, tá, agora nós vamos para o mato, que é essa chique-chique. É chique-chique? Chique-chique. Pronto, para nós raçar, para nós ver se é bom, viu? Vamos, viu, gente? Pode esperar, nós vamos aí. A gente vai experimentar aí. Vamos entrar aí no mato, vamos Né? fazer aí um fogo, vamos queimar e eu vou mostrar para vocês se é bom, tá E bom? é- Vou estar provando. E é tanto que eu aprendi a escolher a mancambira boa. Com certeza faz muitos anos eu já esqueci, mas eu aprendi. Ele me ensinou, aí a boa é essa daqui, aí a gente tirava. No caso, a macambira também era feita fervida? Ou era Era cozinhada. 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 E tem gosto de quê, pai? Ela tinha assim, era um saborzinho bom, ela não era ruim não. Ela pegava aquelas capas, aí ela tinha uma como é que chama aquilo que cobria? Como sei lá, uma pelezinha. Uma pele. Uma pelezinha fina, aí a gente tirava aquela pelezinha, oxê, comia muito, bastante. Aí tá certo. Vamos provar também, Davi? Isso era Pai bom. vai ver aí onde é que tem esse negócio. É. Nós vamos, E eu então vou vamos tá tentar mostrando, viu, gente? lembrar da mancambira boa. Eu ainda, Pronto. quando a gente for no mato, onde tiver mancambira, eu ainda vou ver se eu lembro qual é a mancambira que é boa. Que nem toda ela é boa, mas está me chegando na memória qual é a que é boa. Eu acho que eu vou acertar. Pronto. É. É, O pai sabe mais ou menos onde é que tem, né? a gente sabe. Pronto, então nós vamos atrás, viu, gente? Então É, aguarda, a pois gente é. vai estar atrás do chique-chique, da mancambira, e vamos mostrar pra vocês se esse negócio presta ou não. O pai disse que é bom, o pai É disse bom. que tem um gosto bom, então Tem, vamos com nessa, certeza. vamos procurar. Vamos nessa, né, Davi? Davi topa. Além disso, falou dessa época lá pra trás, Era. mas nessa época mais pra frente, o que a pessoa fazia mais? Porque não tinha como plantar, não tinha como muitas vezes mexer com gado, com bicho, porque não tinha como dar comida. Era. Outra vez também não tinha o dinheiro pra comprar o bicho, Também não né? tinha. E nem a Foi um comida. tempo sofrido, não foi fácil. A Valécia foi a questão do governo federal, né? Liberar os serviços de emergência, que na época começou escavação de poço Amazonas, reconstrução de algumas barragenzinhas, pequenas barragenzinhas. Então, Pai, esse poço Amazônia é aqueles que era cavado com a mão mesmo, né? Era manual, né? aqueles poção grandão. Aqueles poção. Então foi cavado poços, foi feito algumas barragenzinhas pequenininhas, só para dar serviço ao pessoal. Eu conto isso porque eu acompanhei, né? Isso. Eu fiz parte da organização que organizava tudo isso e eu acompanhava uma quantidade de pessoas. Chegava lá, como se fosse fiscalizando, mas não tinha nada demais para obrigar eles a trabalhar, não. Eles trabalhavam do jeito que eles quisessem. Ninguém estava obrigado. Até que chegou um ponto de a gente dizer, olha, agora vocês vão trabalhar cada um para si próprio. Eles até ficaram assim, achando um pouquinho estranho, mas a gente pode ir e pode confiar que a gente está fazendo aquilo que os maiores, aquelas pessoas, nossos superiores mandam nós fazer. E assim aconteceu. E assim ia ajudando, né? Ajudando. O pessoal. Aí o pessoal foi sobrevivendo dessa forma. Naquela época também veio, né, pai, as cestas básicas, Sim, né? surgiu também, naquela época, a Conab liberava também várias alimentação, que a gente fez parte também na distribuição, né? Além de um dinheirinho, que era um chequezinho do valor de R$80, em vez de aumentar, eu ainda lembro que foi diminuir para R$60. Né? Era muita gente naquela época, não dava para todo mundo, mas pelo menos uma boa parte, aqueles mais necessitados. Tinha né? acesso, né? É. Muito bem. Vamos mudando aqui. A Edivânia, o Mauro,
Ah, vamos ver aqui mais. Alex, Ana Evelyn, Juliana Maria. A todos vocês, beijo aí, obrigada pelo carinho, tá bom? E vamos continuar, que tem história boa, ainda tem tempo aqui para nós contar muita história boa. Mas antes eu vou mandar um recadinho aqui para você, tá vendo aqui? Seu Ivaldo, né, que é o meu pai, contando aqui histórias dos nossos antepassados aí, dos povos indígenas, né, como era Mirandiba há 30 anos atrás. Então, você também gosta de contar histórias? Né? Entre em contato com a gente e eu vou trazer você aqui no nosso podcast. Estaremos batendo aí um papo arretado, como o nosso podcast já diz, né? É só entrar no nosso direct e dizer, eu quero ir aí contar histórias. Pode ser história de pescador. Você sabe história de pescador? Tem história interessante de pescador, viu? Tem cada história que eu dou cada risada. Esses dias eu tava vendo história daqueles caçadores que vão caçar no mato e escuta, né? A caipora. Uma coisa assim, os seres, né, que diz, seres mágicos que protegem aí a floresta, que protegem as matas, eles dizem, esses caçadores que vai aí para os matos caçar, eles dizem que já viram, não viram não, eles escutam, né? Quem vê parece que é os cachorros, uma coisa assim. Vou trazer aqui também, história interessante, viu? Né não, Pai Valdo? É verdade. Essas histórias boas, viu? Existe essas histórias, muito interessante. Pronto, Davi, mais alguma pergunta? Ana Carolina tá falando aqui a feira da emergência, né? Era esse negócio da cesta básica, né? Era basicamente isso mesmo, né? Que eu lembro, deixa eu ver, pai, que eu lembro de uma história que o pai contou que foi entregar umas feiras, um pessoal, eles invadiram lá o local, aí como foi? Não sei, um galpão? Aí entregou logo para todo mundo. Sim, agora essa história sempre, geralmente, acontecia, né? Como a gente, na época que a gente chegava aqui em Mirandiba, as carretas carregadas de cesta básica, aqui em Mirandiba, e a comissão, como eu fazia parte, era quem distribuía para o povo. Aí, dessa vez, não deu certo. Até porque nós éramos uma comissão, mais ou menos de umas 9 a 10 pessoas, que fazia essa distribuição. Enquanto uns ficavam apressados, interessados, outros nem estavam aí. Aí eu lembro que eu conversei com alguns companheiros, eu digo, olha, o pessoal estão com fome, o pessoal estão com necessidade. Eles querem. Tinha acabado de chegar uma carreta de cesta básica, e eram as maiores que a gente já tinha visto aqui em Mirandiba. E, de repente, as pessoas, com negligência, sem querer, não, deixa para amanhã. Mas é que não deu certo, né? Não deu certo porque o pessoal as barrigas não estavam aguentando mais, né? E eu sempre chegava dos primeiros no lugar, esperando por meus companheiros. Mas também, pai, já pensou? A pessoa está com fome hoje, ainda ia esperar para amanhã para poder ganhar uma dessa vez o que aconteceu foi a invasão. O pessoal, eu ainda me lembro, eu só não decoro essa pessoa. Eu vinha andando um pouquinho para me encontrar com outros companheiros para dizer, olha, vamos depressa, está chegando muita gente. Aí não deu tempo, porque passou uma pessoa por mim, um trabalhador, um homem, que realmente ele precisava. Ele disse, ainda não estão distribuindo não. Eu disse, estou esperando os companheiros. Ele disse, eu vou abrir agora. Aí quando ele disse, eu vou abrir agora, eu voltei. Eu voltei mais ele assim para ver mesmo a reação, o que ele queria fazer. E ele chegou e jogou os 2 pés no portão. Eita! Na terceira vez o portão entrou para dentro, aí todo mundo entrou e começou a pegar todo mundo as cestas básicas. Foi desse jeito aí, viu? E muitos pegaram e outros ficaram pasmados e eu dizendo, peguem também, você, né? Pegue também, o povo levando de todo jeito, de 2, de 3, e foi aquela louca. Correria. Imagina a cena. E muitos ainda lembram que disseram, eu não vou pegar não, porque a polícia não tem nada a ver, é de vocês, pode pegar. Eu incentivei depois que abriram. Já estava aberta mesmo, o pessoal já tinha invadido. Pode pegar. Pode pegar. Mas mesmo assim, não, teve gente que não pegou. Interessante, né? Pois é, mas como eu disse,
Porque chegou, aí não, entrega amanhã, tal. Mas os coitados já estavam A com demora. Foi com a por conta da barriga. demora que já estava. Por isso que sempre eu digo, a coisa boa é a casa do meu vizinho. Se eu tenho alguma coisinha para comer, eu acho que ele tem também, mas muitas vezes não tem. Não tem, é É. verdade. E a Aí- fome não espera por ninguém. Mas foi bom, foi, é. Aí depois foi só melhorando, né? As coisas foram Aí começou a melhorando. melhorar. Foi melhorando. Vê muitos projetos aí do Foi. governo federal, Verdade. graças a Deus, né, Foi para as aquela- comunidades. Foi aquela coisa de vir um prefeito e vinha outro e cada um ia melhorando cada vez mais. Ia correndo atrás, Correndo né? atrás de alguma coisa pro E povo. pronto, aí. E hoje Vira- está tudo diferente. Bom, Ah, não hoje é muito bom, mas à vista que já teve, podemos dizer que está que tá uma maravilha, tá né? uma maravilha, com certeza. Mas é isso, sempre as histórias boas para contar. Para ir voltando lá, as nossas, foi respondida aqui a pergunta da nossa prima aqui, Ana Carolina, né? Acredito que foi ela que perguntou, não foi, Davi? Sobre o que mudou, né, em Sim. Mirandiba, contou aí um pouquinho. Hã? É. Foi Monique, né? Monique. Ah, foi Monique. Pronto, Monique. Eu acredito que foi respondida aí tua pergunta. Sim. Vamos voltar lá para os nossos ancestrais, né? Os povos indígenas. Eu gosto de escutar histórias indígenas. Eu acho que por eu ser descendente de índio, eu gosto muito desse negócio de estar andar dentro do mato, né? Eu puxei a pai. Pai gosta disso, viu? De estar em contato com a natureza. Eu gosto muito disso. Eu acho isso me acalma andar, principalmente nessa época onde está chuvoso, né? Que os matos estão tudo verdinho, né? Pai, é bom demais andar dentro do mato. É igual os caboclos bravos de antigamente, né? Aí o povo chama a gente de caboclo e pronto, chama caboclo bravo, né? Acabou comigo. Pronto, pai. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui sobre a interessante história aí da nossa tataravó, né? Que foi pego a cavalo. Eu não sei se é assim que fala. Pego a cavalo. Como é que o pai disse? Dentro de cachorro, né? Elas diziam assim, minha avó dizia, minha mãe foi pegada dentro de cachorro. Pronto, Porque agora... dentro de cachorro significa que o cachorro correu atrás na mata até pegar. Que era braba. Aí, para esses índios da Serra Humã, das outras comunidades, comunidade, vamos dizer, os Aticum e os Pancarás, né? Tem índio ainda que mora na aldeia mesmo, né? Que vive assim, pai conhece alguém que vive ainda, tipo, de acordo com as crenças, né, antigas, porque os índios têm as suas crenças. Tem muitos, né, em Carnaval Beira da Penha, que a gente também presencia, né? O que é o toré. É o toré, né? Que veio de muitos anos, ainda permanece, né, nas comunidades indígenas, né, de Carnaval Beira da Penha. E é assim, são crenças, né, que eles ainda levam até hoje, né? Com certeza. E a cultura indígena que não pode Que não cair. pode morrer, né? Não pode morrer. Até algumas pessoas me perguntavam, você conhece a Serra do Humã? Eu morei muito tempo em Carnaúba. Eu digo em Carnaúba porque a gente morou muito tempo de Carnaúba para a Fazenda Mingu. Nosso pai era comerciante em Carnaúba na época e a gente tinha a casa do comércio, tinha a casa de morada. Aí então a gente viveu aquela nossa infância, a gente viveu de Carnaúba para a Fazenda Mingu. Mas eu posso dizer que eu não conheço a Serra do Humã. Conheço a Serra do Arapuá quase de ponta a ponta. Andei muito na Serra, mas Serra Humã eu ainda não conheço a Serra Humã. Para ver como é as coisas, né? Não conheço. Já tive pensando de fazer uma visita lá, mas é preciso a gente organizar e um dia a gente pode fazer essa visita. Pois tem que ir, né? Visita lá nas terras indígenas, em cima da serra. Pronto, então... Mas em relação a essa cultura do índio, com certeza eles continuam, pelo que a gente sabe, né? Sabe, presencia, né? Presencia e eu fiz algumas visitas uns tempos aí atrás, não muitos anos atrás, né? Eu fiz uma visita
Associação dos Índios lá nas Areias dos Pedros. Fiz também uma visita aos índios lá da Quixaba, né? Que na época o presidente da Associação dos Índios era Paula Noron, né? E também a gente fez uma visita também aos índios, à aldeia lá do Brejo do Gama. Até fui com Davi. Então, essa história da aldeia do Brejo do Gama, não sei, eu li num documentário que tem a respeito daqui de Mirandiba, né? Eu não lembro, mais ou menos foi Xavier, o autor desse documentário foi Xavier alguma coisa. Depois eu trago para vocês que diz o seguinte, pai, não sei se para confirmar com a gente, que a aldeia lá do Brejo do Gama, ela foi a primeira aldeia indígena a ser reconhecida pela, como é, Davi, pela FUNASA, né? FUNASA, né? Pela FUNASA, porque assim, a história lá da aldeia, segundo esse documentário de Xavier, é o seguinte, quando veio os primeiros negros para a cidade de Mirandiba, né? Eles vieram para o Brejo do Gama. E naquela época não se tinha reconhecimento dos povos quilombolas ainda, só tinha reconhecimento que vinha um pessoal da FUNASA reconhecer áreas indígenas. Eles andavam para marcar território e reconhecer áreas indígenas. Aí o que acontece? Segundo essa história, né, que eu achei muito interessante, eles queriam, esses primeiros negros que vieram para Mirandiba, eles queriam ter um reconhecimento, mas não tinha como ser reconhecido como quilombolas ainda. Então, o que foi que eles fizeram? Eles souberam que vinha essa equipe toda aí para estar reconhecendo povos indígenas, né? Essa comunidade indígena. Ele disse, então, nós vamos encaixar aí. Mas teve alguns que disseram, mas a gente não sabe nada sobre o índio, né? Vamos chamar alguém para ensinar a gente, pelo menos a dançar toré. Quando eles perguntaram, nós sabemos como é que dança. Aí veio, né? Fizeram tudo isso aí, vieram para esse Brejo do Gama. Então, a comunidade do Brejo do Gama passou no teste, né? Eles tiveram umas aulas com povos indígenas lá de Carnalbeira e tal, e ensinaram algumas coisas a ele dos índios. Então, a comunidade do Brejo do Gama passou a ser ali com a comunidade indígena, né? Essa é a história que tem lá nesse documentário do Xavier. Que depois, se alguém souber também dessa história, né, que possa estar contando para a gente mais detalhadamente, é bem interessante, viu? Aí começa daí a ser reconhecidos os territórios indígenas, tanto em Carnalbeira da Penha como aqui em Mirandiba, né? Que tem também, né? Ô, Lende, não tomando a tua palavra, mas eu lembrei que quando eu fui fazer essa visita lá a essa aldeia, Mar Davi, o intuito era saber quem era realmente descendente de índio que moravam lá. Esse Davi lembra. Quando chegou a minha vez da minha fala, aí eu disse, olha, um dos meus pontos de vista que eu vim aqui é saber se tem alguns índios aqui que já são cadastrados, se da origem realmente é descendente de índio. E eu aqui vou citar um nome de uma pessoa que era descendente de índio. Aí eu perguntei no grupo, quem for descendente de Francisco Pedro da Silva, Pedro dos Santos, levanta o braço. Aí levantaram quem era descendente desse Francisco. E o Francisco era justamente da aldeia Aticum, era descendente de índio. Então essas famílias que moram no Brejo do Gama, todas elas são descendentes de índios, né? E na verdade, eu tive numa reunião que o cacique Santinho, que é o Clóvis, ele deu essa palestra numa associação lá da Carnalbinha, e eu fiquei muito atento, escutando o que ele falava, e ele achava que Brejo do Gama, tinha muitos ali do Brejo do Gama que estava mais para quilombola do que para indígena.
Então, eu acho Tudo que tem foi. a ver, né? Foi mais ou menos isso aí, né? Como naquela época, como eu disse, naquela Foi. época eles não Foi. tinham o reconhecimento quilombolas Não, ainda, não. né? Então eles quiseram se encaixaram como os índios, Como né? índios. Aprenderam as É. técnicas indígenas, É, né? A dançar toré, é. a fazer as coisas lá que Sim. eram, né? O padrão para poder se encaixar. Se encaixaram. Por Aí conta foi. disso, né? Aí foi reconhecida Até como porque uma eles se comunidade. misturaram. Eu tenho conhecimento que esses que eram descendentes dos negros, eles se casaram juntamente, casaram com as famílias que eram descendentes de índio, De índio, então né? se misturaram tudo, Todo né? jeito, Todo jeito viraram deu índio. certo, Deu viu? certo, deu certo. Vamos aqui mandando mais abraço para João Altemar, Agnaldo Pedro lá em Brasília está com a gente, Paulo César, Rayandra, a Vânia, vamos ver mais gente, o João Pedro, acho que eu falei, Maria da Penha, a Vilma Nunes, Eulália, Kardec, mais ou menos assim, né, gente? Então, beijão para vocês e vamos continuando. Tem tempo ainda, Davi, de nós contarmos muita história boa. Pronto, peraí, vamos a uns segundinhos aqui. 2 segundos, né, Davi? A gente volta. Peraí. Pequena pausa, mas vamos lá, né? O Pai Valdo aqui contando as histórias indígenas dos nossos povos indígenas, né? Dos nossos ancestrais, da nossa tataravó, dando mais um respaldozinho que foi aí pego a cavalo, né? Que era uma boca braba. Na época os índios eram mais bravos. Hoje os índios são tudo gente boa, viu, gente? Nós somos gente eram boa. bravos mesmo. Eram índios brabos, selvagens. Viviam nas matas mesmo. Né? Era daqueles que ele não podia ver Não tinha medo de gente, né? A E entrava muito medo, corria mesmo. Aí por isso que tinha que ser pego a cavalo, né? É. Muito bem, mais alguma coisa, seu Valdo? Por enquanto a gente vai ficando por aqui, agradecendo ao pessoal que nos acompanharam. E em breve a gente volta com mais história. Muito bem. As histórias foram boas. Histórias, né? Do povo, principalmente do povos indígenas. Pai sabe também alguma história aí do povo quilombola, que também é muito interessante, viu? Tem um pouquinho da história. Pronto, a gente também vai... Então a gente quando voltar, eu volto com... Eu tenho um histórico que eu consegui sobre os quilombolas. Pronto. Aí quando a gente voltar em outro momento, a gente vai falar a respeito dos quilombolas. Que acredito que hoje em dia aqui em Mirandiba, vamos botar assim, 80% da população ou é indígena, né? Ou é quilombola, né? Então, nós temos muitas histórias boas para contar. Então, mais uma vez, brigadão a seu Ivaldo aqui, a Pai Ivaldo, pelas histórias contadas, foi muito bom. Obrigada ao pessoal que participaram, que mandaram aqui perguntas, né? A Maria da Penha, manda aqui beijo. Beijo pra você também, tá, meu anjo? É a Penha.
Lá de Brasília, viu? Penha de Timanuca. Sim. A eterna Penha de Timanuca. Beijo pra você, meu anjo. Ah, muito bom. A Neidinha diz, seu Ivaldo, homem muito sábio. É, viu? Sabe de muita coisa aqui, sabe de muitas histórias. Então, breve ele voltará com mais histórias, viu, gente? E não esqueçam, nós vamos atrás da Macambira. Com certeza, Helena. E da Macambira aí do Do Chique-Chique, né? Chique. Vamos mostrar pra vocês se esse negócio é bom mesmo, como disse o pai, né? Helena, eu quero falar aqui, na próxima, que a gente voltar aqui, eu vou deixar, eu vou falar da origem da família Henrique. Pronto. A família Henrique é o quê? Descendente de quilombolas ou indígena? Descendente de quilombola. Quilombola, né? Pronto. A família Henrique também é muito conhecida em Mirandiba, viu, Então gente? eu sei da história e da origem. Pronto. Então, É na interessante. próxima, eu vou falar a respeito da origem. Beleza, então deixando mais um recadinho pra você que gosta de contar história, você que é historiador, você sabe histórias indígenas, sabe histórias do povo quilombola, assim como o seu Ivaldo, né, que vem dar um respaldozinho da família Henrique, né? Tem muitas histórias aí do povo quilombola dentro de Mirandiba que é, assim, muito e muito interessante, né? Você sabe de alguma história? Como eu disse, história de pescador, história de caçador, enfim, qualquer história. Entra aí no nosso direct que eu vou trazer você aqui no podcast para estar contando essas histórias, beleza? Então a gente fica por aqui, até a próxima, até sexta-feira, se assim o Criador nos permitir. Tchau!